Eu vou começar já por passar não nesta zona. Isto aqui temos traço contínuo, temos que ir com cuidado. O traço contínuo vai acabar já aqui. Eu vou meter uma quarta e vocês vão ver o disparo disto. Olha para isto. Companheiros, bem-vindos ao canal. Já passou quase um ano, 8.500 km mais um bocadinho. Estou a postos para fazer a review à minha Tracer 7. Vou só consultar o guião para ver se não me falha nada. Isto hoje é complexo. Portanto, tiveram uma entrada, correto? A seguir tiveram um genérico, exato. E agora vamos à lavagem. Tenho o privilégio de ter um terraço em que posso mandar a mangueira diretamente cá para baixo. Portanto, já está aberta e tudo. Vamos a isto? Vamos lá. Cuidarem da vossa motinha é essencial para que ela tenha uma longa vida, bastante duradoura. Mangueiras com pressão, já sabem, não aproximem muito de determinados locais. Lavem à distância. Tenham sobretudo muito cuidado para a água não entrar dentro dos carros. Já dei a primeira passagem só com água. Agora vamos à espuma. Encher aqui o balde com água. Atenção, não me ponham o líquido primeiro, porque senão sai a espuma toda por fora. A medida é calculada cientificamente, ou seja, para esta quantidade de água que isto tem, abrem, deitam. Cálculo científico, ou seja, a olho. Agora é chafurdar na bicha, é só chegar e lavar. E já passámos tudo com a espuma, nova fase, passar tudo por água. Ok, vamos fechar isto, já está. Agora, é passar tudo a pano. Convém terem vários, que isto tem que ficar bem sequinho, para não ficar com marcas. Companheiros, e não vamos perder mais tempo, vamos lá à review desta moto. A primeira que eu posso fazer uma review, normalmente é só test ride, porque é pegar numa moto e experimentar aquelas primeiras sensações. No caso desta moto, portanto, como já vos disse, vai fazer um ano, faz um ano de matrícula, dia 5 de maio, que era os anos da minha avó, por isso ela chama-se Maria José. Alguns de vocês já sabem esta história. Fui buscar lá 6 de maio e está neste momento mais ou menos com 8.600 km. Está na altura de fazer um review, como é óbvio. Bora lá! Ligar aqui a ignição. Vamos lá isto. Que é uma pressa. Ela vai à revisão. Portanto, não chega a atingir os 10.000 km que a Yamaha aconselha da revisão, mas faz a revisão anual, porque é 10.000 km ou revisão anual. Portanto, já está marcado dia 3 de Abril, fazer a revisão. 3 de Abril, estou maluco! 3 de Maio, fazer a revisão anual, neste caso. Convém sempre cumprirem com todas as indicações da marca, companheiros, porque às vezes a gente queixa-se disto ou daquilo, nada como cumprir as indicações que a marca nos dá, porque eles é que testam os produtos, sabem perfeitamente o que aqui têm, nada como cumprir com os prazos, ir a um concessionário oficial da marca e cumprir com isso tudo. A máquina tem garantia. No fundo acabamos de cumprir com a garantia e tudo certinho. Vão-me dizer, se calhar, mas o outro óleo não era melhor do que o... Possivelmente. Eu, muito sinceramente, uma das coisas que começo já por fazer o review, acho esta caixa um bocado rija. É tranquila, mas quanto a mim, apetecia-me que fosse um bocadinho mais manteiga, não é? E de facto não é. Se é devido ao óleo, se calhar, possivelmente. Deixa-me fechar aqui um bocadinho para não ir muito barulho. Tal como todos já sabem,
a modificação que eu fiz logo inicialmente, porque era uma coisa que eu considerava um absurdo e considero um absurdo, é o para-brisas que vem de origem, que é muito baixo. Troquei por este. O primeiro vídeo do canal, portanto, quando publiquei o primeiro vídeo no canal, dia 6 de junho, um mês depois desta moto ter vindo para a minha mão, o primeiro vídeo do canal começa precisamente com a mudança do para-brisas. Este é um Puig, e vejam esse vídeo. Vou começar também já por dizer uma coisa a favor. Esta moto tem um desempenho em percursos citadinos que é de ficar de boca aberta, porque ela mexe-se de facto muito bem. Eu, quando adquiri a moto, foi muito a pensar no meu dia-a-dia, mas ao mesmo tempo também nas viagens com a minha mulher. Tinha que arranjar este compromisso. Nunca pensei que ela fosse tão manobrável em percursos citadinos. Eu vou no meio da confusão total, caos total, selva, de manhã para Lisboa, e a máquina tem um desempenho em percursos citadinos e andar ali no meio do trânsito, que é de um gajo ficar doido. Porque ela, além de ser muito manobrável, tem uma resposta de acelerador fantástica. Rola muito bem em baixas mesmo. Às vezes até parecia que ela fosse um bocadinho mais nervosa em baixas, mas ela em baixas vai aqui tranquilamente. Estou a ver, estou aqui em quarta, vou às 3000, eu rodo, olha para isto, a saída dela. Isto é uma coisa, isto é um CP2, companheiros. Não é tão, entre aspas, agressivo no bom sentido, como está distribuído o mapa de potência, por exemplo, na Tenere. O motor é igual, mas nota-se que os mapas de potência estão regulados de outra forma. O mapa, neste caso, está regulado de outra forma, porque eu, quando falo em mapas, esta moto não tem mapas de potência. Se é um contra, para mim não é um contra, embora eu acho que se estivesse aqui o Rain, que dava muito jeito, sobretudo para aqueles dias de chuva. Ter assim no fundo, tu rodares o acelerador e sentires que a roda não derrapa, sobretudo em pisos mais escorregadios, não é? Se for uma calçada então molhada, dá muito jeito ter um modo de potência Rain. E mais uma coisa, que essa sim eu tenho contra, ok? Que é não ter controle de tração. A Yamaha, que se alguém da Yamaha estiver a ouvir e a ver este vídeo, é um conselho que eu dou. No próximo upgrade desta máquina, por favor, esqueçam a cena dos mapas de potência, mas por favor ponham controle de tração nesta moto. Já merecia mesmo controle de tração. Porque no fundo o CP2 responde muito bem. Isto com controle de tração é uma segurança adicional, é mesmo uma segurança adicional. Continuando aqui a rever problemas que tive com a moto, portanto 8.633 km. Então vamos lá enumerar os problemas. O primeiro foi, não me lembro, foram zero problemas com esta máquina. Aquilo que vocês viram há bocado da lavagem, no fundo foi uma introdução para vos dar este alerta, que é: vocês cuidem muito bem da vossa máquina, porque esta máquina tem estes quilómetros todos, anda à chuva e ao sol sempre. Eu não me desloco de carro, desloco-me sempre de moto. Tudo bem, tenho o privilégio de ter um lugar de parqueamento que a moto fica coberta durante a noite, é um facto. Mas a moto não tem um ponto de ferrugem, companheiros, um ponto de ferrugem, porque eu quando venho com a moto molhada, faço questão de chegar a casa e a secar. Que haja um dia ou outro que não o faça, tudo bem, também nós não somos escravos das máquinas.
mas convém tratá-las bem, porque se tu tratares bem da tua máquina, ela vai tratar bem de ti, ok, companheiro? Não tenhas dúvida, não tenhas dúvida. E uma das coisas melhores que tu podes fazer para conheceres a tua máquina, peça a peça, é a lavagem, é a secagem, é passares-lhe o pano, dar-lhes aquele carinho. Porque isto é uma moto, companheiros, isto é uma moto, isto é a vossa menina. Não há hipótese, não há hipótese. Cuida bem dela, que ela cuida bem de vocês. Portanto, isto a andar no trânsito, é como vocês estão a ver, é um verdadeiro espetáculo. Outra das coisas que poderei ter um bocado em contra, mas isso, companheiros, isso não há hipótese, isso também é da medida do punho de cada um. Não... É assim, venha lá o mais pintado. Se eu andasse muito moderado com esta moto, acredito que ela teria determinados consumos e, sobretudo, se fosse a passear, a rolar tranquilamente, consegues dosear ali um bocado o punho e vais na boa. Agora, como eu ando sobretudo no meio da confusão e que precisa às vezes de rodar um bocadinho mais e o arranca e mais não sei o quê, ela comigo, eu não vos quero mentir, está a fazer, está aqui, 5.2. Eu muito sinceramente pensei que esta máquina gastasse menos. Comigo o que gasta são 5.2. Agora, companheiros, é como vos digo, eu não a poupo muito. Rodo às vezes um bocadinho mais e sobretudo em percursos citadinos, com a história do para-arranca, não há hipótese. E de facto comigo faz isto. Ponto final, parágrafo, não vale a pena estarmos aqui a contar histórias, é o consumo que faz comigo. Gostava que ela gastasse menos, é um facto. E ainda por cima, eu costumo alimentá-la a 98. Dizem-me assim, tu és maluco, 98 para quê? Companheiro, sei lá. Eu quero lhe dar o melhor, é a minha menina. Não tenho conhecimentos técnicos o suficiente para vos dizer assim, tem que usar 98 por isto, por aquilo, por aquilo outro. É assim, tudo bem, taxas de compressão altas para tirarmos o maior rendimento de uma máquina, convém ter mais octanas, como é óbvio. Agora, ela tem a taxa de compressão não é muito baixa, a taxa de compressão até é alta, mas para o tipo de percurso que eu faço, se usasse gasolina 95, tudo tranquilo, tanto que ela comporta tanto uma coisa como outra, ou é 5 ou é 10. Portanto, E5 corresponde à gasolina 95 octanas e o E10 à 98, para aqueles que não sabem. Mais coisas que eu tenho a apontar. Uma coisa que eu vou fazer para vocês verem, portanto é o teste de travagem e o teste de aceleração. Ao exemplo dos test rides que vocês estão habituados, eu também vou fazer isto com esta máquina para vocês perceberem. Não é que eu neste caso não vou à descoberta, porque já tenho algum tempo com esta máquina e só não tenho mais quilómetros porque ando, como vocês sabem, sempre a fazer test rides de outras motas e às vezes as motas ficam comigo algum tempo. Esta fica lá nos stands e eu trago outras motinhas para experimentar. Deixa-me só abrir agora um bocadinho. Isto hoje é aquele primeiro dia, não é o primeiro, mas para mim acaba por ser o mais forte, não é? Portanto é um sábado e que está mesmo aquele dia de primavera que faz inveja a muitos dias de verão. Eu vou aqui com o blusão e com aquela t-shirt que vocês já viram no início e vou com um calor do caracho, ok? Para viagem, convém falar nas viagens, porque muitas das pessoas, tal como eu, que compram uma Tracer 7 é com a finalidade também de fazerem viagens e sobretudo com pendura. No meu caso, como gosto de fazer algumas viagens com a minha mulher, viagens não muito longas, nunca fiz assim uma viagem muito longa, mas no fundo um dos motivos porque eu fui para a Tracer
foi precisamente esse, porque como vocês já sabem, como muitos de vocês já sabem, uma das minhas máquinas de eleição é a Tenere, e eu ponderei, só que em vez de comprar com o coração, comprei com a razão e fui para a Tracer 7. Há motas de outras marcas que me despertam muito interesse e paixão. Sim senhor, estou a falar em específico da Tenere porque sempre foi uma daquelas minhas máquinas de eleição. Hoje em dia há aí muita coisa, mesmo muita coisa que me deixa completamente maluco. E então neste segmento da Tracer, antes só de adiantar esta parte das viagens, neste segmento das 700 e nestas Touring, não é? Há aí umas coisas muito jeitosas da concorrência. Vão-me dizer assim, mas são chinesices. Companheiros, há aí muita chinesice com uma qualidade brutal. Não vale agora a pena entrarmos por esses campos, portanto vamos à parte das viagens. A minha mulher diz que sentadinha aqui atrás, neste belo banquinho, que tem aqui esta parte mais elevada, que se vai muito bem. Ela de mentirosa, companheiros, não tem nada. Se há pessoa que é 100% sincera, às vezes até chateia por causa disso, é a minha mulher. E para ela dizer que vai muito confortável ali atrás, é porque ela não poupa ninguém, não faz jeitos. É que não faz mesmo jeitos. Eu tinha uma 300, como vocês sabem, de outra marca, e ao princípio ela, tudo bem, chegou uma altura que me disse mesmo, baby, ou mudas, ou então começas a andar sozinho, ou então fazemos pequenos percursos, porque isto para mim não dá, porque fica a rasca das costas. Pronto, da mesma forma que ela me disse aquilo, diz-me que isto é super confortável aqui atrás, portanto eu acredito. Em termos de conforto para o piloto, companheiros, perfeito. Este design deste depósito, este depósito é lindo, que até dói, como diz o nosso grande amigo Mr. Maia. O encaixe do piloto aqui é perfeito. Este display tem todas as funcionalidades que é preciso e mais algumas, só não espelha mapas. Peço também à Yamaha no próximo upgrade, faça com que dê para espelhar aí o mapa no display, dá jeito. Pronto, fica aqui essa chega. Coisas que já para dizer a favor também: tomada USB de origem, tomada 12 volts para acessórios de origem. E vocês dizem assim, tomada 12 volts para quê? Isso já não se usa, companheiros. Experimentem lá furar um pneu e não terem um sítio para meter um compressor. Pois é, ou se forem fazer campismo para encherem um colchão impacável, não é? Pois, ou uma luzinha daquelas para verem alguma cena que se passe. Está bem que isto não tem avarias, mas pronto, mas dá jeito. Posto isto, vamos então experimentar aqui uma travagenzinha, uma aceleração. Eu vou começar já por passar não nesta zona. Isto aqui temos traço contínuo, temos que ir com cuidado. O traço contínuo vai acabar já aqui. Eu vou meter uma quarta e vocês vão ver o disparo disto. Olha para isto. Companheiros, nem vos mostro aqui o display, nem vos mostro. Isto é um CP2, companheiros. Esta máquina que rola muito bem em baixas. Quando lhe deitas uma ou duas abaixo e abres o punho, parece que viu o bicho. Companheiros. Isto é uma coisa incrível. Eu adoro este motor. Adoro mesmo. Vamos então testar aqui um bocadinho o travão da frente. Ora, vou aqui testar, eu já testei, é só para vocês verem. Vou-vos mostrar aqui o conta quilómetros. Até vou meter em sexta, que é para vocês verem que isto não está a travar com o motor. Vou aqui nos 63, vou ao travão da frente, 64. Vocês estão a ver isto? Companheiros, estão a ver isto?
Estão a ver a eficácia deste travão? Epá, até disse uma asneira. Nem sei se ponho a pi, se não ponho a pi. Desculpem, tenho que tossir. Companheiros, isto tem uma travagem brutal. Travagem AMA, epá, é mesmo incrível. Vamos agora ao travão de trás, que comigo vocês sabem que eu travo muito com o travão de trás, sobretudo em percursos citadinos, vou sempre a dar toquezinhos de travão e às vezes até vou com o acelerador e vou a dar toquezinhos de travão para corrigir. Portanto, vamos aqui aos 64, sexta, ok? Vou ao travão de trás. Como vê, é um travão de trás super eficaz. Agora, quando for à revisão, vamos ver o que é que eles dizem que ele precisa, porque eu de facto travo bastante com o travão de trás. Companheiros, espero que fiquem um bocado esclarecidos com esta review, porque eu desta realmente falo com propriedade. É uma máquina fantástica. Se voltaria a comprar uma máquina destas. Claro que com o que existe hoje de mercado diferente, existem aí mais, pelo menos duas coisitas que não havia na altura que eu comprei esta máquina. E que vocês já se devem estar a perguntar quais, ou então já devem estar a perceber quais. E eu teria que fazer aqui uma ponderação entre qualidade-preço, tudo isso, se vale a pena, se as outras trazem mais extras. E de facto, hoje em dia há aqui umas opções neste segmento muito agradáveis, máquinas do caracho, para não dizer outra coisa, e que vale a pena vocês testarem. Não me quero alongar mais, portanto, se é uma máquina que eu teria em casa, já tenho. Adoro esta máquina. Às vezes, depois do test ride de determinadas máquinas que tenho, felizmente, eu gosto de quase todas as motas, porque também só testo aquelas que eu acho que vou gostar, digo-vos já. E até agora tenho tido agradáveis surpresas, normalmente até gosto mais do que penso que vou gostar. Mas às vezes sabe-me realmente muito bem voltar a pegar aqui na minha menina, para já porque é a minha menina, não é? É a minha menina, fui eu que peguei nela com 0 km, adoro esta moto, e pronto, e é assim, companheiros, a minha Maria José. Grande abraço, companheiros, sejam felizes, porque isto é do caracho. Siga para bingo, vou só dar aqui uma gazada. Bora lá, que é o final do vídeo. Ela, que é uma máquina brutal e é minha. Companheiros, grande abraço.